Katui marangatu Nyande jarira imarangatu imarangatu katu imarangatu katu imarangatu nyanda jarira imarangatu katu imarangatu katu imarangatu nyanda jarira. Democracia é o direito inerente da nossa Constituição Federal, que existe para garantir nossos direitos fundamentais e para que não exista abuso de nenhum dos outros poderes. Os povos indígenas é mencionado no artigo 231 da nossa Constituição Federal. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Além da nossa Constituição, temos a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, onde os indígenas devem ser protegidos até internacionalmente. Mas o que acontece na prática é a ausência da democracia. Não existe democracia sem direito à vida, ao clima, às terras e à liberdade de expressão. Recentemente, em Brasília, houve a maior manifestação indígena na história do Brasil, o Levante pela Vida, onde buscam reivindicar direitos e promover atos contra a agenda anti-indígena que está em curso no Congresso Nacional e no governo federal. O julgamento para demarcações das terras indígenas está em pauta no Supremo Tribunal Federal e poderá definir o futuro das terras indígenas. Vidas já foram dizimadas pelos garimpos ilegais, pelos extratores de madeiras e até fazendeiros locais. Tudo isso antes da pandemia já acontecia. Na pandemia, tudo se agravou. A FUNAI, órgão que deveria proteger esses direitos, entrou com uma ação contra o evento chamado Maracás, onde liderança dos povos indígenas denunciaram todo o sofrimento e a ausência da proteção pelo governo federal. O indígena tem garantido em Constituição Federal seus direitos de liberdade de expressão. Não dá para entender como que a FUNAI ajuiza uma ação contra o seu próprio povo. Hoje, eles lutam ainda para que a democracia seja cumprida em suas aldeias. Eu sou a Cissa, do coletivo Fora da Gaiola. Para mim, democracia é o simples fato de você respeitar a minha opinião, eu respeitar a sua opinião, a gente praticar cada um na sua, eu respeitando você, respeitando a sua cultura, você me respeitando, respeitando a minha cultura, respeitando a forma que eu penso. Para mim, isso é democracia. Então, o nosso Brasil está com muita vergonha com a palavra democracia. Precisamos praticar e respeitar essa palavra democracia. Ser democrático é muito importante para cada um de nós. Nitiaueire. Eu me chamo Olívio de Cupé, eu sou escritor de literatura nativa e acredito que, para nós indígenas, uma das coisas mais importantes é a demarcação já. Por quê? Porque através
das terras é que nós conseguimos viver livre, onde a gente pode caçar, pescar, criar nossos filhos, ter a liberdade de pensar nossos pensamentos, nossos costumes e ter a nossa autonomia própria de refletir, porque vivemos num país democrático e para vivermos num país democrático também precisamos ser respeitados aí fora, na cidade, com as leis do não indígena, onde eles respeitem os nossos pensamentos, porque somos um povo diferente e se somos um povo diferente, temos uma cultura diferente, por isso precisamos ser respeitados. E a democracia do Brasil é muito bem falada, é muito bem comentada, mas não existe democracia, porque existe uma visão agressora, um contra o outro, ninguém respeita ninguém, político não respeita o outro, fazendeiros não respeitam seu funcionário, as religiões não respeitam os outros. Por isso nós indígenas sempre respeitamos a nossa própria cultura e respeitamos a cultura do outro. Então, por isso, aqui em Brasília, tivemos vários atos, vários pensamentos, tudo com a mesma intenção, demarcação já. Então, para isso, a demarcação é uma forma importante. Por quê? Porque isso é democracia, né? Por isso que nós precisamos viver bem. Para vivermos bem, precisamos da demarcação. Então, aos políticos, aos ruralistas, respeitem o nosso pensamento. Porque a democracia é isso, é respeitar o outro. E a partir do momento que não respeita o outro, não tem democracia. E essa democracia, que se tanto fala, a gente não vê na prática. Então, por isso, a gente precisa do apoio dos políticos, para que as leis não sejam aprovadas a partir do momento que ela prejudique os povos indígenas. Então, a PL 490 nós somos contra, né? Então, por isso, muitos indígenas estiveram em Brasília. Inclusive, a Marcha das Mulheres, que foi muito forte. Elas mostraram a força que tem. Viva as mulheres indígenas do Brasil, porque elas estão lutando pela democracia do nosso povo. A barbárie contra indígenas foi a regra do processo de colonização do Brasil. A escravidão, a tortura, os assassinatos e as tentativas de extermínio duraram séculos. De alguma forma, duram até hoje. Em Santa Catarina, por exemplo, a etnia dos Xokleng ficou próxima de ser dizimada. Quase 70% de sua população desapareceu por conta da ação dos chamados bugreiros, milícias pagas para expulsar os nativos de suas próprias terras, que então foram entregues pelo Estado a imigrantes europeus. Um episódio é ilustrativo. Em 1904, os bugreiros executaram 244 Xoklengs em uma única investida. A chacina incluiu crianças. Os relatos passados de geração em geração dão conta de que algumas foram mortas de forma brutal, atiradas para o alto e, na queda, espetadas com um punhal. Na época, um trecho do jornal Novidades, de Blumenau, descreveu a carnificina. Ele foi reproduzido recentemente em uma matéria da BBC Brasil. Os inimigos não pouparam vida nenhuma. Depois de terem iniciado a sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas ao corpo prostrado das mães. Foi tudo massacrado. O livro Os Índios Xokleng, Memória Visual, publicado em 1997 pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos, traz em primeira mão o relato de um bugreiro que, já na década de 30, sob o governo de Getúlio Vargas, ainda participava dessas matanças. Ele conta: cortavam-se as orelhas, cada par tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança. Perseguidos, violentados, largados à própria sorte, sem poder de reação, os Xoklengs tiveram que deixar o lugar em que viviam, para não desaparecer por completo. Mesmo encurralados em uma fração do seu território original, ainda foram atingidos em 1975 pela construção da maior barragem de contenção do Brasil, a fim de proteger de enchentes cidades localizadas no Vale do Itajaí. Foi mais um prego na cruz da etnia. Fazendo as coisas tudo no escuro, sem comunicar os moradores, que é a comunidade indígena, que até ali dava enchente ali para cima, que é o Somar. Dali começou a encher o rio, que começava já a arrancar o ranchinho dos índios.
Aí começou, né? Até afogou um filho meu que estava com 9 anos. Em 1996, os Choklengs conseguiram a demarcação de uma reserva de 15 mil hectares, expandida para 37 mil em 2003, um espaço mais próximo daquele em que eles viviam inicialmente. O território delimitado nessa segunda etapa, contudo, foi questionado pelo governo catarinense, que quer retomar a área. O argumento utilizado pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente é o que se convencionou chamar de marco temporal. O caso está no STF e tem sido tratado como o julgamento do século para os povos originários de todo o país. É que a decisão terá repercussão geral, o que significa que dali em diante será obrigatoriamente aplicada em todos os casos similares. Estou entrando no Stories News do Fora da Gaiola. Desde o início da semana, os povos indígenas têm se mobilizado em Brasília e nos territórios em todo o país, em apoio ao Supremo com a tese do marco temporal. Como estamos vendo em Santa Catarina, o governo do estado de lá entrou com reintegração de posse contra os povos indígenas. Os povos indígenas têm repetido que, caso seja validada a tese do marco temporal, poderá comprometer o processo de demarcação de terras indígenas do Brasil e até anular processos de demarcações que já foram finalizados. O ministro da STF nesse processo, os ministros do STF nesse processo, irão analisar a aplicação do marco temporal, uma interpretação definida por ruralistas e setores interessados na exploração das terras indígenas, que restringe os direitos constitucionais dos povos indígenas. De acordo com ela, essas populações só teriam direito à terra se estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 88. Pois é, na data da promulgação da Constituição Federal de 88. Se essas comunidades não estavam em suas terras em 5 de outubro, onde estavam? Então, basta lembrar que estávamos saindo do período de ditadura, quando muitas comunidades foram despejadas de suas terras com apoio e aval do próprio Estado. O julgamento, que havia sido adiado 4 vezes, retomou ontem, quarta-feira, dia 1º de setembro. Na sequência desse julgamento, haverá manifestação de organizações ou pessoas que podem contribuir para o tema, as chamadas amicus curiae, que são os amigos da corte ou amigos do tribunal, que são contrários ao marco temporal. Haverá 21 falas contrárias ao marco temporal e 13 favoráveis. Dessas contrárias, a maioria já foram ouvidas. Essas lideranças e especialistas afirmam que a validação da tese é incompatível com a Constituição Federal e significa ataque sem precedentes aos povos originários, aos povos indígenas. Em nome do desenvolvimento, os governos tentam flexibilizar os direitos desses povos aos seus territórios e meios de vida. A mineração, garimpo, o agronegócio, eles ferem as florestas, deixam rastros de sangue, queimadas e desmatamento. Proteger os direitos humanos dos povos indígenas é também proteger o meio ambiente. Fato. A população indígena sempre foi e continua sendo dizimadas e ameaçadas violentamente dia após dia, como sabemos desde 1500. Senhores ministros, senhoras ministras, o Brasil não foi descoberto. O Brasil não tem 521 anos. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país. Como escreveu Darcy Ribeiro, os indígenas representam uma importante matriz étnica do povo brasileiro, assim como acrescento os europeus, afrodescendentes e asiáticos que hoje se encontram em todo o território nacional. Baseando-se nesse marco teórico que o Constituinte deu continuidade à tradição das constituições republicanas anteriores para assegurar aos índios o direito à terra, é que a nossa Constituição Federal, no caput do artigo 231, reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Adotou-se o Instituto do Indigenato, cuja origem radica-se nas ordenações portuguesas, pelo qual os índios seriam e são senhores naturais de suas terras e titulares da posse sobre elas. As comunidades indígenas guardam relação própria com a terra, dotada de ancestralidade e de preservação de seu peculiar modo de ser, inerentes à sua sobrevivência física e cultural.
É diretamente da terra que os índios extraem sua sobrevivência alimentar e, a partir dela, preservam suas tradições culturais intergeracionais. A terra